Números naturais é a nossa revisão da semana. Então, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, representamos qualquer número natural. O que é um número natural? É um número inteiro, sem fracionamento, sem vírgulas. Então, com esses números naturais, se pode criar infinitas condições matemáticas. Outra situação que é muito bom a gente lembrar aqui é, logicamente, o nosso sistema de numeração decimal. O que é? São unidades agrupadas de 10 em 10. A gente já viu isso algumas vezes, mas como eu sempre falo, quem estuda letramento científico tem que estar sempre revisando, Nós trabalhamos com 3 tipos de memória. A memória de trabalho, que ela dura alguns minutos, a memória curta, que ela pode durar uns dias, e a memória longa, aquela que vai nos acompanhar pelo resto da vida. Mas tudo isso necessita de você sempre revisar. Quem é professor tem sempre que estar revisando, nunca ficar no eu acho, talvez, quem sabe. Você tem que sempre correr atrás. Então, vamos lembrar aqui. Então, nós temos aqui o valor 10, né? Lê-se 10, porque uma dezena, 10 unidades, igual a 10. Aqui a gente já viu, né? Na segunda ordem fica as dezenas, na primeira ordem fica as unidades. Então, temos um exemplo aqui. 10 mais 2 vai dar 12. O número 1 é segunda ordem, o número 2 é primeira ordem. Então é bem tranquilo de trabalhar, mas só que agora é bem tranquilo. Porque se eu perguntasse para vocês qual que é a segunda ordem, primeira ordem, possivelmente quem não tivesse feito essa revisão ia ficar com bastante dúvidas. Complementando nossa revisão anterior, então a gente vai ver uma coisinha bem interessante aqui. Né? Na sequência dos números naturais, nós temos antecessores. Né? Então eu tenho aqui o número 725, o antecessor é 724 e o seu sucessor é 726. Até é bom falar com os alunos o que significa a palavra antecessor e sucessor. Ela é bem interessante, dá para você enquadrar até a língua portuguesa numa explicação dessa. Então vocês vejam como é interessante. Você não precisa só explicar a matemática. Como você vai trabalhar de maneira universal com os alunos, você pode trabalhar ambas as coisas. Pode trabalhar com matemática, pode trabalhar com língua portuguesa, pode trabalhar com interpretação. Você tem uma gama muito grande. Você sempre tem que achar o interesse do aluno nesse sentido aí. Olha aqui, ó. Vamos então ver aqui. Sistema de numeração decimal, né? A nossa centena. Né? Lembra que a centena está presente em alguns cálculos muito importantes, como porcentagem. Então, se você tem 100 unidades, tem uma centena. Né? Então, você tem, lê-se 100. O que é definido com unidade, dezena e centenas, formam a classe das unidades simples. Então, quer dizer, uma centena, 100 unidades. 2 centenas, 200 unidades. E lá, 9 centenas, 900 unidades. Então, veja que interessante você trabalhar com os alunos. Aqui você tem um exemplo que geralmente aparece nos livros de matemática. Né? Trabalha-se bastante com desenhos, isso vai trabalhar bastante com desenhos. Fazer os alunos contarem. Teoricamente, aqui tem que ter, né, unidade. Então tem que ter o valor aqui de 152. 152. Aqui vamos ter os valores de 100, aqui os valores de 50 e aqui os valores de 2. Então, vamos ter o valor de centena, o valor de dezena e o valor de unidade. Então aqui também, ó, uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. Né? Então nós temos aqui, aqui e aqui. Então vocês vejam que é bem tranquilo, mas só que às vezes você pergunta a uma pessoa o que é uma centena, o que é uma dezena. Às vezes a pessoa até responde para você, mas às vezes demora, né? Demora e depende da situação também. Vamos ver aqui, veja que interessante. Ó. Aqui, ó. Unidades, né? Não vou falar de 200 unidades agora, vou falar de 300. Tá vendo aqui, ó? 3,
entos. Vem de cento. Então, 300. Então, temos aqui 300 unidades. Então, que já dá para ter uma noção agora. Veja, agora dá para explicação. 600. 900. Observaram? Veja como é interessante você trabalhar com interpretação também. O aluno tem que compreender, você tem que compreender o que são unidades, essas coisas. Mas por que eu deixei o 200 unidades por fora? Estão vendo aqui? Ó? Por que não é 200? Por que ele não utiliza uma palavra mais fácil? Porque 200. Isso vem da origem latim, do latim do ocente, que utiliza inclusive até para a unidade de dúzia também, que a gente vai ver mais adiante. Então, às vezes tem uma origem do latim antigo. Veja, dá para você conversar com os seus alunos. Latim. O que é o latim? Por que hoje não é utilizado? Você pode até brincar um pouquinho com eles nesse sentido, dependendo da percepção do aluno e do grupo que você trabalha. Claro que você não vai falar isso aí sempre para todo mundo, né? Tem sala que vai compreender, tem série que vai entender. Então, vai muito de você conhecer. Ó, sempre falo, conhecer a sua clientela. Uma curiosidade, ó, aqui coloquei, ó, dúzia. Né? O que é dúzia? Olha, por curiosidade, a origem talvez venha do latim duodense, que significa 12. Então, às vezes, a gente precisa pegar certas definições de língua antiga para você colocar uma definição, uma justificativa, uma indicação. Então, às vezes, a palavra dúzia é uma das origens, veio do duodense. Né? E no substantivo feminino significa conjunto de 12, ou conjunto aproximadamente de 12 elementos. Indicação numérica imprecisa. Olha aqui, ó, imprecisa. Porque você não tem uma definição precisa. Dúzia. Dúzia. Você fica meio assim, mas por que dúzia? E vem aquela outra mais popular, meia dúzia. Porque não existe também uma definição que foi criada, meia dúzia. Então, quer dizer que não existe no latim meia dúzia. Então vocês podem ver como vocês podem trabalhar com os alunos de uma maneira assim bem abrangente. Até a história, se você quiser, você pode trabalhar. Essa é uma situação sem grande segredo. Numeração decimal, a ler aqui, milhar. Então eu tenho 1000 unidades, uma unidade de milhar, que significa aqui 1000. O milhar é representando pela ordem, olha aqui, ó, quarta ordem. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui segunda classe milhares, primeira classe unidades simples. Então nós temos aqui unidade de milhar, a unidade de centena, dezena e claro, as unidades em si. Então isso aqui é bem interessante você trabalhar com os alunos, mostrar para eles o que é uma milhar, o que é uma centena e dezena. Você já pode até compreender isso aí. Mas como que você vai transmitir para os seus alunos? Como que você vai fazer eles compreender isso? Como que vai fazer eles entender a importância do milhar, da centena, da dezena, unidade, que é utilizado em muitas áreas das ciências, da geografia, enfim. Aqui alguns exemplos usados em livros didáticos. Né? Quando você for trabalhar com os alunos, você vai trabalhar com livros. Né? Lembrando que livro não é a sua ferramenta, não é a sua ferramenta principal. Cuidado, o professor não deve utilizar livros como a muleta principal do seu ensino. Entende? Porque muitos professores se apegam demais a isso. O que vale é justamente a apresentação da aula com o professor. Mas você vai trabalhar, então, ele é uma ferramenta legal quando bem utilizada. Então, aqui nós temos a unidade milhar, temos a centena, temos a dezena, temos a unidade. Aqui, ó, tudo fechou de uma maneira bem tranquila. E alguns livros trazem desenhos, assim, claro, por favor, não vai fazer o aluno contar tudo isso aqui, né? Então, supõe-se, você pede para ele contar só uma, né, só uma aqui de centena. E daí, claro, você pode trabalhar com soma, pode trabalhar com multiplicação. Então, você não precisa fazer só. Veja quanta coisa você pode trabalhar num só desenho. Vai da tua criatividade, da tua percepção e da tua observação.
Então, se eu tenho 10, olha aqui, ó, se eu tenho 10 centenas, olha aqui, 10 centenas, ele vai ser uma milhar, né? Então, 10 centenas é 1000. Então, significa o quê? Uma milhar, vamos ter o que aqui? 1000 unidades. Às vezes o aluno não vai entender na primeira. Cuidado. Isso é, apesar que a gente está explicando aqui, vocês possivelmente estão captando a mensagem. Muito cuidado que talvez você tenha que fazer uma ou duas revisões. Muito ou duas revisões. Lembre-se das memórias. Memória de trabalho, memória curta, memória longa. Então é sempre bom fazer uma revisão, sempre fazer um feedback no começo da aula, sempre fazer aquele relatório com eles. Como eu comentei com vocês, a importância de fazer relatório, de fazer um feedback, fazer uma revisão é muito importante. Você vai ver que sempre eu vou comentar sobre as nossas 3 memórias. Mas vamos fazer uma decomposição de números aqui. Vamos fazer uma decomposição de números. Nós temos aqui uma decomposição. Então aqui eu tenho, aqui, uma unidade de milhar, mais 7 centenas, mais 6 dezenas e mais 2 unidades. Veja que interessante. Eu tenho uma unidade de milhar, 7 centenas, 6 dezenas e 2 unidades. Então você pode fazer um cálculo com eles. Você pode simplesmente pegar a unidade de milhar, pode pegar a unidade de centena, pegar as dezenas e também fazer uma decomposição com os números. Vai ser bem interessante você ver isso. Igual aqui, uma unidade de milhar, 8 centenas, 3 dezenas e, claro, uma unidade só. Então, veja, se chama uma decomposição de números decimais. Números decimais. E agora? E agora? Veja que nós podemos utilizar outras situações para calcular milhares. Vamos ver aqui. Período, milênio, séculos, décadas, anos. Viu que interessante? Você não pode só trabalhar com. Você não trabalha só com milhar, só com centena, só com dezena, só com unidades. Existem situações em que você também vai trabalhar outras coisas, né? Você vai trabalhar outras coisas. Por exemplo, aqui, um milênio vai com o quê? 1000, século, centena, décadas, dezena, anos, unidades. Veja que você pode trabalhar com seus alunos utilizando até isso aqui, explicando o que é um milênio, explicando o que é séculos, explicando o que é décadas. E claro, o que compõe tudo isso, os anos. Quando você pode trabalhar com eles, veja, você não precisa. Estão vendo agora por que você não precisa, você tem uma N situações para trabalhar com os alunos? Você tem que ter uma percepção de sempre estar focado, porque o professor dos anos iniciais, ele praticamente é uma virtude sabática, né? Você tem que se dedicar a isso. Bem, agora vamos trabalhar um pouquinho com tirando a prova ou troca de operação. Isso geralmente não é explicado em livros, não é explicado em livro. Sempre é feito em sala de aula. A gente, quando estudava antes, a gente vai tirar a prova. Por que tirar a prova? A gente tirar a prova é para você provar que você chegou àquele resultado e tem como justificar aquele resultado. Então a gente vai aprender umas coisinhas. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Vamos ver aqui. Eu tenho um valor, 2 mais x. O x da questão, eu sei que 2 mais o x vai me dar esse valor 4. Como é um cálculo simples, automaticamente, naturalmente já resolveu. Mas você tem que entender o porquê, você tem que provar isso. Então, vamos lembrar aqui. Nós temos um obstáculo, que é o sinal de igual. Para você fazer essa troca, existe um pedágio. Porque você tem que unir o que? Os termos semelhantes. No que? Na troca de operação. Veja o número 2. Nós temos o número 2 como parcela, a primeira parcela. E ele é positivo. Quando não tem nada aqui, ele é positivo. O pedágio será o quê? Olha aqui, será transformar em número negativo. Você tem que pagar esse pedágio. Então vamos ver aqui.
Então, o que vai acontecer? Esse 2 vai pular para o outro lado. Como ele passou o pedágio, ele vai se transformar num subtraindo. Né? Lembraram lá da divisão? 4 menos 2 dá 2. Tirando a prova, substituo o valor calculado. Ó, aqui, ó. Então, 2 mais 2 igual a 4. Se eu tivesse colocado um número aleatório, 3 aqui, né? Achei 3. Por algum motivo achei 3. Achei 3. O que vai acontecer? Não fecharia a conta. Entenderam? Veja, que aula nós tivemos aqui, lembrando de troca de operação, subtraindo e, veja bem, tirando a prova. Você simplesmente, para você provar que você chegou àquele resultado. E agora, vamos novamente, né, vamos tirar a prova. Agora, na subtração, sempre às vezes tem alguma regrinha. Né? Aqui que nós temos o minuendo e o subtraindo. Lembrando? Minuendo e subtraindo. Vamos esquecer isso. Ó, eu tenho aqui o meu subtraindo. Eu sei que 10 menos meu subtraindo, eu vou ter 8. Temos o nosso obstáculo. Lembra? Termo semelhante. Né? Termo semelhante. Observe que se eu jogasse esse valor para cá, ele ficaria negativo 10. Entendendo a regrinha? Se ele é um número positivo, ele tem que passar para o outro lado como número negativo. Entenderam agora? Estão captando bem? Mais uma explicaçãozinha. O número, se ele está de um lado, ele passa para o outro trocando o sinal, trocando a operação. Então, o que acontece? Justamente isso aqui vai me dar um número negativo. Entende? Então, ele vai ficar menos 2 na resposta. Se eu colocar menos e menos, vai ficar mais. Então, essa é uma regrinha de ouro. Então, toda vez que tiver o minuendo para trocar de lugar, você vai jogar ele para se transformar num subtraindo? Não. Ele vai continuar como minuendo. É uma regrinha, ó. Minuendo. Que vai me dar o valor 2. Tirando a prova, 8. Vamos relembrar. Ele está como minuendo. Ele vai passar para o outro lado como minuendo. Ok? Ele vai passar para o outro lado como minuendo. Para mim poder achar esse valor. Então veja, mas não é uma coisa simples. Não, não é simples, turma. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Se tudo fosse fácil, você ficava em casa e não precisava fazer nada. Essas coisas viriam de mão beijada para você. Então, olha bem, leiam bem aqui, é a minha maneira de explicar. Você pode achar a tua maneira de explicar. Então, toda vez que você tiver dúvida de alguma coisa, tire a prova. Entendeu? Aqui eu estou simplesmente falando com vocês para você tirar a prova. Eu, como sempre falo para os alunos, eu coloco a minha explicação, mas o importante é você criar a tua explicação, a tua maneira de ver a situação. Lembre-se disso, nunca fica engessado num livro, nunca fique engessado numa explicação do professor. Você também tem a tua liberdade de criar a tua maneira de explicar as coisas. Tá, mas e agora? Mas eu quero achar o valor do minuendo agora. Opa, achou do minuendo. É mais fácil que a situação anterior. O 2 passa como segunda parcela. Né? Fica bem mais tranquilo agora. Fica bem mais tranquilo. Então o 2 já está aqui, ó. Já está multiplicando. Está menos aqui, tá vendo aqui? Ó? Ele vai pular o obstáculo e vai ficar positivo. Aí fica muito tranquilo para você fazer. Fica muito tranquilo. Né? Então o que vai acontecer? Então, quando você passar com uma segunda parcela, né, com a segunda parcela vai ficar com 10. Então, 10 menos 2 igual a 8. Essa é boa, trabalhar com minuendo. E olha, turma, isso aqui ó, é muito importante você trabalhar com o aluno.
Raramente se fala minuendo, subtraindo, entende? E quando você vai para o ensino médio, o professor pula direto isso aí. Mas na tua cabecinha, você tem que realmente passar para os teus alunos. Vamos lá, tirando a prova, com 10 vezes x igual a 20. Opa, que valor eu tenho aqui? Né? Que valor eu tenho aqui? Que valor eu tenho aqui? Eu tenho meu multiplicando, meu multiplicador e tenho meu produto, né? Meu produto. É até interessante, né? Você, professor, quando tiver tua sala fixa, é bom fazer cartazes com isso aqui, ó, com termos da multiplicação, da adição, da divisão. É bem interessante você fixar o aluno sempre você cobrar, ó, o que é isso aqui, o que é aquilo ali, como é que se faz isso? Nesse caso aqui, ó, ele é bem simples. Né? Se eu tenho um multiplicador para achar, ele é bem simples, né? O que vai acontecer? Ó? O 10 multiplicando como divisor. Isso aqui é bem tranquilo. Ó. Jogou ali, ó, ele vai me dar o 2. Ó, tirando a prova. 10 vezes 2 igual a 20. Veja que beleza. Estou tirando a prova. Né? Eu substituí o valor que eu achei aqui. Né? Achei o valor que eu achei aqui. E, logicamente, vou chegar à minha resposta. Eu cheguei à minha resposta. Vamos ver aqui. Eu vou pegar o... Ó, veja aqui, eu vou pegar esse aqui. Vai aqui. Aqui, vai... Aqui, que vai me dar a minha resposta. Né? Agora, se, por exemplo... Então, é tranquilo também... então, mas se for aqui, mas espera aí, professor, mas e se eu colocar agora o multiplicador, né? O multiplicador aqui e o multiplicando agora, o que acontece, né? Agora veja bem, agora eu estou com o meu multiplicando na dúvida. É a mesma regra, turma, é a mesma regra. O 2 passa como divisor, né? Todos eles, ó, pode ver. Tanto um na multiplicação, tanto um como o outro passa como divisor. Olha aqui, ó. Ó. 5 vezes 2, 10. Viu como é tranquilo? Veja bem, como é tranquilo. Novamente eu insisto. Cuidado com a minha explicação. É a minha observação, minha análise, a minha visão de explicação. Cabe você criar a tua explicação. Nesse momento pode soar até simples, né? Até simples, mas o aluno vai se complicar muito. Talvez você precise de umas 2, 3 aulas para ele compreender bem isso aí, para compreender bem. Com quarto, quinto ano dá para trabalhar já com eles isso aí. Quarto, quinto ano já dá para trabalhar. Já o segundo e o terceiro ano também dá. Também dá aquele para trabalhar, mas talvez trabalhar com o mais, com o menos, é bem interessante trabalhar com eles isso aí. Mas se você vê que o aluno já tem aquela percepção, aquela análise, você já até pode pular para fazer uma parte de divisão. Veja como você pode trabalhar de uma conta de multiplicação, você pode trabalhar de divisão. Numa conta de mais, você pode trabalhar como subtração. Numa conta de divisão, pode trabalhar com multiplicação. Quer dizer, quando você vai tirar a prova, você pode fazer uma revisão muito grande com os alunos. Você que não percebe, mas veja a revisão que você faz. Essa agora. Agora sim vamos ver a parte dos nossos termos de divisão. Aqui nós temos o dividendo, nós temos o divisor, nós temos o quociente, nós temos o resto. Resto pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. Ah, mas tirei 0. 0 é resto. O 0 é um número natural. Então, na operação matemática, nós temos que unir o quê? Termos semelhantes, como já tenho falado. X não é número. Temos obstáculo, um pedágio para unir os termos semelhantes. Então veja aqui, ó. O 2 é, nesse caso aqui, eu tenho um divisor. Ó, divisor. Ó. Ele vai passar como, olha aqui a palavra, ó, multiplicador. O pedágio será se transformar o inverso da divisão. Então o que vai acontecer? Olha ali, ó. O que vai acontecer? Ele está como, o que vamos lembrar? Ó? Vai passar de divisor como multiplicador. Até para lembrar o nome. Divisor, multiplicador. Até para fazer uma rima aqui, ó. Fazer uma rima. Então ele vai me dar 30. Tirando prova, né, vou substituir o x. 30
dividido por 2 me deu 15. Se você, por exemplo, colocasse 40, vou colocar 40. O resultado qual que seria? 20. O que aconteceria? Não fecharia a conta. Então, tirar a prova é um hábito que muitos professores hoje, dos anos iniciais, não faz mais. Sério, tem muito professor que não faz mais isso. Eles simplesmente ensinam engessado no livro, engessado em alguma explicação, e justamente essa parte básica, essencial, bonita da matemática, onde você pode rever muitas coisas, tem muito professor que não tira a prova. Não sei se é receio ou se não sabe explicar, mas que não seja com você. Mas é claro, nas ciências sempre nós temos exceções, temos regrinhas, temos algo à parte. Então, um cuidado especial aqui. Quando o x é o que? Divisor, o dividendo continua dividendo na troca de operação. Então, tem aqui 20 divididos por x, que vai me dar 10. Vejam que o 20 é dividendo. Passará como dividendo para o cálculo. Continuará. Então aqui vejam bem. Eu tenho aqui meu 20, ele vai passar para cá como dividendo. Como dividendo. Então olha aqui, ó. Então o que vai acontecer? 20 dividido por 10 igual a 2. Então meu x é 2. Tirando a prova. 10 vezes 2, 20. Mas e se eu colocasse o 3, se eu achasse o 3 por alguma situação? Ele seria 30, não fecharia a conta. Por que eu falei tanto nessa aula sobre tirando a prova? Porque tirando a prova, você pode trabalhar em outras matérias, química, física, biologia. E muito aluno, quando faz a conta, não se preocupa com tirar a prova. Ele não tem esse hábito, não tem esse costume de tirar a prova. Simplesmente achou, acho que é esse valor, cheguei nesse valor aí. Por isso, quando você faz tirando a prova, você pode revisar muita matéria. Você pode revisar muito conceito de matemática. Então, às vezes, como diz, tem professores nos anos iniciais que não se apegam a isso. Tem receio de usar isso. Mas eu não vou usar isso. Tem que usar. Porque a cabeça dos alunos dos anos iniciais, eles precisam começar do mais simples, galgando o degrau da complexibilidade. Então, cabe muito bem a você usar metodologia simples, como essa que usei para vocês agora, tirando a prova. Isso aí não é explicado em universidades, cursos especiais. E tem professor que não usa isso porque acha uma coisa tão simplória. Na minha opinião, é importante. Ok? É muito importante.